Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso segundo capítulo da série sobre o Natal e hoje eu quero falar das profecias que sustentaram todas as gerações até o presente dia de hoje. As profecias acerca da vinda, do nascimento do Senhor Jesus enquanto homem, passando a existir nesse tempo que conhecemos hoje aqui nessa terra. Eu quero compartilhar com você um texto lá do profeta Isaías, talvez um dos profetas mais messiânicos, o que mais talvez tenha falado acerca da vinda do Senhor Jesus. Ele escreve esses textos que eu compartilho com você aqui 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Capítulo de número 7, versículo 14, está escrito assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando nós vamos no capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É maravilhoso, irmãos, quando nós vemos ali, ainda no capítulo 11, está escrito assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. São muitas e muitas e muitas profecias acerca do Senhor Jesus. Nós vemos Miqueias, a cidade exata qual, assim, o Senhor Jesus, ele viria a existir aqui no nosso tempo, como falamos no dia de ontem. O nascimento do Senhor Jesus, ele transcende até mesmo a nossa compreensão, porque assim como Deus transcende toda a criação, ele existe nele mesmo, ele é autoexistente. Então nós não conseguimos entender quando a divindade de Jesus ela surgiu, nasceu, desenvolveu, mas nós começamos a compreender um pouquinho daquilo que se fala sobre a eternidade através da sua vinda, do seu nascimento enquanto homem aqui nessa terra, fazendo assim com que existisse toda a propiciação dos pecados. E que o que nós entendemos, irmãos, quando nós falamos acerca das profecias da vinda do Senhor Jesus? Uma boa aplicação para as nossas vidas nesse dia aqui é lembrar que, mesmo que embora por muitas vezes os nossos caminhos, as nossas vidas, elas percorram por situações distintas daquela que propriamente o Senhor havia de alguma forma designado sobre as nossas vidas, mesmo assim o Senhor ainda tem o plano. E eu preciso lembrar você aqui que o plano do nascimento do Senhor Jesus, ele começa desde lá do Éden, quando existe ali em Gênesis 3, o pecado entrando através da deliberalidade humana, ali os homens, o Adão e Eva pecando ali contra o Senhor, e a resposta do Senhor para com aquele pecado, para com aquela transgressão, e o pecado é a separação eterna de Deus das nossas vidas. A resposta ali naquele exato momento seria assim o envio do Senhor Jesus. No mesmo momento em que o homem peca, transgride aquilo que seria uma ordenança, ou melhor, o cumprimento daquilo que Deus exigia como somente um relacionamento ali para com eles em obediência, o Senhor ele responde à altura ou muito mais do que propriamente aquele pecado que afastaria eternamente o homem do convívio do Senhor, da comunhão com o Senhor, e ele envia ali naquele mesmo momento o Senhor Jesus. E a prova disso é quando existe aquele cordeiro sendo imolado ali ainda para que pudesse servir de vestes para Adão e para Eva. Ali já seria a primeira simbologia, o primeiro tipo, digamos assim, de Cristo já apontado nas Escrituras. Então nós vamos observar as profecias através das histórias bíblicas durante aproximadamente 4.000 anos, falando-se de Jesus que viria que de alguma forma faria a propiciação dos pecados, a remissão das nossas vidas e assim nos apontaria novamente para este lugar de relacionamento. Ontem falamos sobre uma plenitude do tempo, e é esse tempo que, para a glória do Senhor, nós, eu e você, que vivemos aqui no ano de 2025, temos a oportunidade de viver coisa que os do passado, do Antigo Testamento, não tiveram esse mesmo privilégio. Então todas as profecias do Antigo Testamento, o próprio Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo, que aponta assim as boas novas, ele aponta a vinda do Senhor Jesus. Então isso quer dizer que Deus ele está no controle de absolutamente tudo. A soberania do Senhor fala sobre ele estar no domínio sobre todas as coisas, e Jesus, sem dúvida alguma, ele foi uma resposta do céu, uma resposta da eternidade, quando assim o Senhor, o nosso próprio Deus, ele se reduz à fração humana, se comprime aqui num corpo físico para que pudesse andar, caminhar, habitar, tabernacular, né, como diz lá o apóstolo João ali no início do seu livro ali, quando ele escreve o Evangelho, conforme ele mesmo escreveu, e ele diz que o Senhor, ele assim habitou, tabernaculou aqui, nos fez nesse local aqui, um local sim de adoração, para que nós pudéssemos cultuar e cultivar esse relacionamento através de Jesus com o nosso Deus e com o nosso Pai. Olhando para as profecias, irmãos, nós precisamos entender que Deus sempre tem uma palavra sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que nós precisaríamos de alguma forma receber, compreender, desenvolver, o Senhor ele já pensou na vinda do Senhor Jesus como homem aqui para esta terra. Então tudo o que nós precisamos ter, saber, compreender, está na pessoa de Jesus. E todas essas profecias, né, quando nós vemos, por exemplo, desde Abraão lá sendo proferidas as promessas sobre as nações, nós vemos Judá, né, falando sobre uma linhagem real, nós vemos Davi falando sobre um reino eterno que viria através da sua geração ali, Isaías também falando sobre aquele que carregaria, como nós lemos aqui nesse texto aqui, como eu falei até mesmo Miqueias, Daniel. Existem muitas das profecias que antecederam o grande acontecimento ali em Belém.
Nós precisamos ter essa convicção de que aquilo que por muitas vezes é tratado como irrelevante, como religiosidade ou religião, quando falamos de Jesus por aí, isso transcende os tempos, as épocas, as estações e até mesmo o tempo, como assim nós vemos, estamos acostumados a experimentá-lo aqui. Tudo aquilo que nós vivemos através de Jesus é uma oportunidade de sentirmos, de tocarmos aqui ainda nesta terra, saborearmos um pouquinho daquilo que viveremos ali para toda a eternidade. Aquele que veio, serviu aqui, né, um ministério poderoso demais, durante 3 anos e alguma coisinha ali, foi crucificado, morto e ressuscitou ali no 3º dia para que nós pudéssemos nunca mais experimentar esta mesma morte que assim ele viveu. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós nessa manhã queremos te louvar, Senhor, queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento nessa manhã. Muito obrigado por nos lembrar, Senhor, que tudo, absolutamente tudo que foi vivido no Antigo Testamento, vivemos no dia de hoje, aponta para a pessoa de Jesus, Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter pensado nesta estratégia para que nós pudéssemos não perecer, para que nós pudéssemos viver assim e retomar, Senhor, esse local de habitação, de relacionamento, que assim foi nos tomado lá no momento do Éden, quando assim o pecado adâmico ali, o pecado inaugural, entrou na nossa linhagem como homens aqui nessa terra, Senhor, e assim o Senhor responde de forma imediata com a vinda do Senhor Jesus. Ali, né, 4.000 anos se passaram, e hoje nós estamos aqui, Senhor, vivendo na plenitude do tempo. Por isso nós queremos agradecer, porque nós somos aqueles que fazem parte, que o Senhor se revelou para nós, Pai. Por isso nós queremos agradecer, porque hoje conhecemos o Senhor não somente pelo que dizem ou por uma estrutura de religião, mas conhecemos o Senhor pelo princípio do relacionamento, que assim o Senhor Jesus inaugurou enquanto homem vivendo aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, esta é a nossa oração nesta manhã. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos e seus planos, e creia nas palavras que o Senhor Deus ele libera sobre a sua vida, que assim como as profecias da vinda do Senhor Jesus não falharam, nenhuma das palavras do Senhor falhará sobre você. Que Deus te abençoe.